Os ingressos dos jogos do Palmeiras estão realmente caros ou isso é só populismo por parte da imprensa e parte da torcida? Fala pessoal, tudo beleza? Hoje vamos falar então sobre o preço dos ingressos dos jogos do Palmeiras, né? Principalmente aí contra o Botafogo e o Bolívar, que tem muita gente reclamando. Mas antes eu peço que você deixe o like, comenta aí sua opinião, espera para ver os argumentos e aí você dá a sua opinião, espera para ouvir, não vem aqui xingando, playboyzinho, não sei o que, calma, ouve os argumentos e aí você vem aqui nos comentários e dá a sua opinião. Também peço que você compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal se você não for inscrito, tá bom? Bom, os dois jogos estão com o mesmo preço, tá? Então, o ingresso mais caro do jogo contra o Botafogo tá R$ 180. O ingresso mais barato tá R$ 180, o mais caro R$ 360. Todo mundo sabe, todo mundo paga meia, então o ingresso mais barato cai aí para R$ 90, tá? R$ 90, guarda esse número. Muita gente vem falando de elitização do futebol, mas só que porque antigamente tinha a tal da geral e tal, mas tem alguns pontos que tem que ser levados em consideração, tá? Primeiro, nenhum clube do Brasil hoje tem a tal da geral. Não existe isso. Nem o São Paulo, que está se chamando aí do novo clube do povo e tal, não tem geral também, não tem ingresso a R$ 1, tá? Que nem antigamente tinha. Então, a geral acabou, não existe mais isso, não cabe mais, porque não era muito seguro. Então, hoje em dia se preza pela segurança do torcedor dentro do estádio. Então, não tem mais essa questão, tá? E se você acha que realmente só vai rico e classe média nos jogos, você nunca foi no Allianz Parque. Porque eu já fui em vários setores lá no Allianz Parque e é mentira. Não é só rico que vai no Allianz Parque, muito pelo contrário, tá? O que acontece, o que eu imagino, analisando alguns dados que eu vi, é que talvez o rico não ia antigamente no estádio, seja pelo motivo que for, tá? Porque não tinha tanto conforto quanto tem hoje nas novas arenas e tal. Não sei, não importa o motivo. O que importa a questão continua, o preço do ingresso, proporcionalmente, continua o mesmo e eu vou te provar, tá? Mas, então essa questão aí de que, só vai rico no Allianz Parque é mentira. Você nunca foi no Allianz Parque, tá? Tirando aqueles dois setores ali, Central-Leste e Central-Oeste, tirando ali, é mentira. Não é só rico que vai no Allianz Parque, tá? Isso não é verdade. Bom, outro ponto aí. Muita gente fala que ingresso alto afasta o torcedor do clube, afasta emocionalmente. Isso também é mentira. Porque por 18 anos eu morei no interior e só tinha ido a um jogo do Palmeiras, por questão de logística. E porque meu pai também não achava tão seguro ir. Então, eu sempre fui fanático, tá? Por 18 anos eu fui uma vez no estádio do Palmeiras e sempre fui fanático. O meu pai, 50 anos no interior, ele só tinha ido em meia dúzia de jogos do Palmeiras. E sendo que na Palestra, Pacaembu, Morumbi, foram menos. Menos ainda, porque ele foi em muitos jogos no interior. Muitos não, né? Mas os poucos que ele foi, foram no interior. Foi no Brinco de Ouro de Campinas, foi no estádio do Mojimirim. E meu pai é a pessoa mais fanática pelo Palmeiras que eu conheço. Meu avô, pai do meu pai, eu não cheguei a conhecer. Meu pai fala que ele era mais fanático que eu e ele juntos. E mesmo assim, ele nem televisão tinha. Ouvia no rádio, porque não tinha transmissão ao vivo. Ouvia no rádio e ele sempre foi fanático. Muito fanático. Então, não é porque você vai no estádio que você é mais ou menos torcedor do que alguém. Não é porque você não vai no estádio que você deixa de ser torcedor. Isso é falácia. O Palmeiras tem 20 milhões de torcedores e cabe 40 mil no Allianz Parque. Ou seja, 0,2% da torcida pode ir no Allianz Parque. 99,8% da torcida não vai no Allianz Parque. É matemático, gente. Então quer dizer que os 19 milhões e pouco não são torcedores. Só é torcedor de fato quem vai no Allianz Parque. Claro que não. Claro que não. Mas vamos pro principal ponto aqui, que é a questão do aumento dos ingressos. Nos anos 90 é um pouco difícil de achar dados de renda. Eu procurei sobre a Libertadores do Palmeiras e não a localizei, tá? Não tinha nenhuma renda dos jogos da Libertadores de 99. Então eu peguei aqui um jogo Palmeiras e Corinthians em 2000
Palmeiras tinha acabado de vencer a Libertadores e tal, tava numa ótima fase por conta da Parmalat e tal. Era um jogo de Campeonato Brasileiro, tinha 3 mil torcedores no Morumbi. 3 mil torcedores, 5% do Morumbi lotado. A renda foi de 23 mil e era R$7 o preço médio do ingresso. R$7, o salário mínimo na época era R$136. Então, era 5,4% do salário mínimo. Pega esse número, número mágico. 5,4% do salário mínimo. Os R$90 do jogo do Botafogo, como eu falei, que é o mais barato, equivale a 6,8% do salário mínimo. Então, em comparação ao salário mínimo, o aumento do preço do ingresso foi módico. Sendo que agora tem Allianz Parque, muito mais conforto, banheiro bom e tudo mais. O custo de manutenção era muito maior do que era nos estádios antigamente. Tá? E esse são 2 jogos específicos. Se você pega um jogo de Brasileirão, tinha um jogo do Brasileirão que era R$60, R$30 a meia. De Paulistão, desculpa. E aí eu peguei aqui um outro jogo de 2005, Palmeiras e Corinthians no Morumbi, que cabia 70 mil pessoas. 34 mil torcedores. Sim, não era nem 50% do estádio lotado. Isso porque podia ter 2 torcidas. Nunca se foi tanto no estádio, gente. O Palmeiras, a média a ocupação do Palmeiras é mais de 75%. A ocupação do Flamengo é mais de 60%. Do Corinthians, igual do Palmeiras, 75%. Então, nunca se foi tanto ao estádio. O Campeonato Brasileiro de 2023 é o campeonato que mais se vai ao estádio. E como que vai falar que o preço está alto? Então, se o preço está alto, a economia do Brasil está pujante. É todo mundo rico, todo torcedor é rico. Claro que não. Tem muito exagero nisso, tem muito exagero. Tá? Voltando nesse jogo aqui de 2005, Palmeiras 1-1 no Corinthians, 34 mil torcedores, 563 mil de renda. A média do ingresso era R$16,42. Sabe quanto isso valia do salário mínimo da época? Que era R$300? Os mesmos 5,4%. 5,4%. O último jogo do Palmeiras e Corinthians foi 2-1. O estádio lotou, recorde de público do Allianz Parque, 100% de lotação. Tá? Teve uma renda de 3 milhões e meio e a média do ingresso era R$84, equivalente a 6,3% do salário mínimo. Ou seja, aumentou 0,9% do salário mínimo. De 2005 para 2023, teve um aumento de 0,9% sobre o salário mínimo. Vai falar que isso é elitização do futebol? Claro que não. Claro que não. E também precisa entender que o Palmeiras precisa de mais dinheiro de sócio e de torcedor arquibancada do que o Flamengo, porque o nosso sarrafo é o Flamengo. Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians, não bate frente. O Palmeiras, ele ganha muito menos da televisão. O Palmeiras ganha menos de patrocinador, o que é óbvio, porque o Flamengo tem 3 vezes a torcida do Palmeiras. Então, o Palmeiras, para conseguir competir com o Flamengo, precisa de mais renda de ingresso e precisa de mais renda de sócio torcedor. Por isso que o ingresso do Palmeiras precisa ser mais caro que o do Flamengo. E detalhe, né? Os ingressos do Flamengo, o Maracanã cabe 70 mil. Palmeiras, do Allianz Parque, 40 mil. Tá? Então, o teto do Flamengo é muito maior que o do Palmeiras. Se o Flamengo colocar um ingresso mais baixo e lotar, vai ter mais renda do que o Palmeiras. Então, o Palmeiras, para disputar de igual para igual. Agora, te pergunto, você quer os mesmos impressos do Morumbi, o mesmo preço de ingresso do São Paulo jogando no Morumbi? Você quer o mesmo time do São Paulo também? Você quer lá Nestor? Você quer Rafael no gol? Você quer que o astro do teu time seja o Luciano? Você quer que a camisa 10 e faixa do seu time seja o Luciano? Acho que não, né? E, por fim, se você for sócio torcedor, quem dera estar recebendo do Palmeiras para falar sobre isso, hein? Se você for sócio torcedor, é R$144 por mês. Se você for em 2 jogos, o preço do ingresso
é como se ficasse R$ 77. E o ingresso é de graça. De graça, sim, claro, você pagou o sócio torcedor. Você tem 100% de desconto no Superior Norte e no Gol Norte. 100% de desconto nesses dois setores. E a média do ingresso, se você for em 2 jogos no mês, dá R$ 77. R$ 72, desculpa. E sabe quanto que é equivalente isso ao salário mínimo? Os mesmos 5,4. Ou seja, a média de ingresso de 2005, o Palmeiras jogava com baixa estrutura, e de 99, que era pior ainda a estrutura, era 5,4% do salário mínimo e continua sendo 5,4% do salário mínimo. Tá? Então tem muita falácia no que está sendo dito, tem que ter calma, não pode falar com fígado, tá? Não tô defendendo que, não, bota então R$ 1.000, se lotar, lotou. Não, claro que não. Mas também vocês precisam entender a manutenção do estádio, vocês precisam entender que o futebol mudou. Antigamente Edmundo recebia 70 mil por mês, gente. Nos anos 90 Edmundo recebia 70 mil por mês. O Dudu recebe 2 milhões. Então, precisa pensar nisso. Porque senão fica falácio, fica fácil. É discurso fácil. Passou dos R$ 50 é caro. Vamos falar aí que é caro e pronto. Não é assim. Tem que pesquisar. Tem que entender. Tem que comparar. Tem que fazer a comparação com o salário mínimo, que é a base nacional. Então, é isso que eu queria falar com vocês. De novo, peço que você deixe o like, dê a sua opinião agora que você ouviu toda a argumentação. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. E é isso. Valeu, forte abraço.